Então, pessoal, continuando nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial da semana passada. O conflito vai ser o nosso primeiro assunto agora. Ele vai, digamos assim, pela primeira vez na história da humanidade, reunir numa mesma guerra todas as potências ocidentais que são as mais ricas do planeta, as mais industrializadas e, obviamente, as mais bem armadas. Então a gente vai ver que os estados eles vão assumir um papel muito importante aqui na Primeira Guerra Mundial, porque eles vão assumir o controle absoluto da economia e vão convocar todos os seus cidadãos para os diversos serviços e setores da guerra. Então isso vai caracterizar o que a gente chama, obviamente, de guerra mundial. Por isso vai ser uma guerra mundial. Todas as potências envolvidas, tanto do Ocidente como do Oriente, a gente vai ver, e também essa economia voltada totalmente para a guerra. Então, a gente vai ver que a humanidade nunca tinha passado por uma situação como essa e nunca tinha utilizado tanta tecnologia numa mesma guerra. E isso, obviamente, vai resultar numa guerra com uma mortandade muito acima da média de todas as outras guerras da história. Se a gente for abordar de forma muito simples, tá? A gente vai ver que essa guerra ela vai se dar em duas fases, basicamente. Tá? Guerra de movimento e guerra de trincheiras. Como assim, Pro? Explica melhor para a gente aí. A guerra de movimento vai ser uma guerra que vai durar do final de 1914 até mais ou menos 1915, o início de 1915. E ela vai se basear, na sua maior parte, num plano chamado Plano Schlieffen. Vou colocar a figurinha para vocês verem aí, vou colocar o mapinha, e vocês vão entender que o Plano Schlieffen, ele se baseou numa estratégia de um general alemão. Ainda em 1904, 1905 ele vai bolar essa estratégia, por isso ela vai levar o nome dele, Schlieffen, né? Que basicamente vai ser uma estratégia daquilo que os alemães chamam de Blitzkrieg, né? Era uma guerra relâmpago. A ideia era atacar em formato de foice, do norte para o sul, passando pelas planícies belgas, já que a floresta das Ardennes, na fronteira ali entre França e Alemanha, era um terreno muito difícil de passar, tomando Paris, porque se você quer tomar um país, você tem que tomar a sua capital muito rapidamente, sem dar tempo dos franceses se defenderem. Então, atacando ali Paris e atacando a França, no caso, pelo norte, passando pelas planícies belgas, os alemães imaginavam que conseguiriam vencer essa guerra mais rapidamente. E, obviamente, daí eles liberariam tropas para um flanco oriental contra os russos. A ideia era uma guerra relâmpago contra a França. Pois bem, vocês vão ver daí na apresentação que o Pro vai disponibilizar para vocês que não foi bem assim que funcionou. A questão é a seguinte: quando eles atacam a Bélgica, os ingleses vão entrar na guerra, né? Aquele sistema de aliança todo vai entrar em ação, e a gente vai ver que vai complicar para os alemães. A maior parte dessa guerra vai se dar na fronteira entre França e Alemanha e nos territórios belgas, ali entre França e Bélgica. E aí a gente vai ver que vai se estabelecer uma linha da qual ninguém vai passar. Os caras vão passar o resto da guerra guerreando ou ficando cada um de um lado dessa linha, caracterizando aquilo que a gente chama de guerra de trincheiras. Como assim, Pro? É simples. Quando você tem tecnologia envolvida na guerra, a capacidade de matar é maior. Essa é a primeira grande guerra em que se utiliza, por exemplo, metralhadoras, né? Pelo menos em larga escala. E se você botar o cabeção para fora da trincheira, o que vai acontecer? Você vai ser alvejado. Então, para você avançar e tentar tomar a trincheira inimiga, você se expõe a um risco absurdamente grande. E aí eu vou botar depois algumas cenas para vocês verem ali do que vem a ser uma guerra de trincheira, seja aqui no caso da Primeira Guerra, numa questão mais técnica, digamos assim, ou seja, uma questão efetiva. A gente vai ver basicamente que essa guerra de trincheira ela torna inviável o avanço das tropas, certo? Por quê? Porque quanto mais próximo você chega da trincheira inimiga, mais exposto você está às armas e à tecnologia do inimigo.
Então ela é uma guerra que vai se estabilizar num fronte gigantesco entre França, Inglaterra, Alemanha e Bélgica ali, e vai ser uma guerra que vai durar muito tempo sem grandes avanços, ok? E aí, bom, aí nós vamos ver que a Alemanha não vai conseguir implementar esse seu plano, algo que, vamos dar um spoiler aqui, na Segunda Guerra ela vai conseguir fazer de forma mais efetiva, e ela vai ter que dividir forças entre o leste e o oeste. Então vai ter um videozinho aqui na sequência para vocês verem o que é uma guerra de trincheira. Nós vamos editar o vídeo aqui, vamos colocar, para vocês terem essa noção. E a gente vai ver que vai se estabelecer esses posicionamentos e a gente vai ver então que a guerra ela vai passar meio que na mesma esses 4 anos aí, ok? Can you imagine flying over a war and you know you can never look down? You have to look forward or you'll never get home. What could be braver than that? Ok? Beleza. Outra coisa que a gente vai ter que levar em consideração ao falar dessa guerra mundial aqui é o fato de que essas novas armas e novas tecnologias a serviço da morte, elas vão trazer alguns traumas para a humanidade. Como assim, Pro? Vocês vão ver aqui pelas imagens que o Pro vai colocar para vocês que essas tecnologias elas não dizem respeito somente a armas de fogo. A Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra que vai trazer tecnologias de mortandade em massa ainda mais cruéis, digamos assim, que o puro e simples uso de armas de fogo. Nós estamos falando, por exemplo, do uso de armas químicas, como o gás mostarda, que foi empregado em larga escala pelos alemães. E aí a gente vai ver que esse gás mostarda ele tem alguns efeitos fisiológicos muito fortes, digamos assim. Ele pode causar cegueira, ele pode causar abertura dos poros da pele. Ele é um gás que provoca uma queimadura química. Então, se você expor o seu olho, a sua pele a esse gás, né, nós vamos ter uma queimadura. Assim como uma queimadura com fogo, entre aspas, normal, a queimadura química ela tem os mesmos efeitos. Com a diferença de que você talvez não sinta na hora, como é o caso do gás mostarda, você vai sentir depois, ou seja, você está muito mais exposto a esse elemento químico que vai causar a queimadura. E aí a gente vai ver que se você se expor de maneira muito direta, você pode morrer de 3 a 5 minutos rapidamente, mas se você não se expõe muito de maneira direta, você vai perceber depois de algumas horas esses efeitos. E aí a gente vai ver, por exemplo, cegueira temporária ou definitiva, dependendo do que você fizer com o teu olho, você vai queimar o teu olho, você vai ter queimaduras na pele, você vai ter, por exemplo, os mesmos efeitos nos teus pulmões se você respirar esse ar, né? A longo prazo a gente vai ver que como ele tem um efeito mutacional no DNA, esse gás dentro das células da gente, ele pode causar câncer nas pessoas que ficaram expostas, dentre outras coisas. A gente vai botando algumas fotinhos aí para vocês se ligarem dos efeitos do gás mostarda. Ele vai causar bolhas na pele, essas inflamações que vocês veem aí, por exemplo, né? Bom, essa é uma das partes mais
obscuras da guerra, né? O uso de armas químicas, a capacidade de matar em larga escala que foi desenvolvida a partir da tecnologia industrial da segunda revolução industrial, ok? Bom, mas e quando a gente for falar do fim da guerra, o que acontece aqui? Nós temos algumas coisas a considerar, ok? Não vamos esquecer, por exemplo, primeira coisa que vai começar a encaminhar a guerra para o final é o Tratado de Brest-Litovsk de 1917-18. Tá? O que vai acontecer? O Tratado de Brest-Litovsk, ele é um tratado assinado pelo Lenin, pelos comunistas russos, que já tinham feito uma revolução dentro da União, agora União Soviética, mais para frente, 1921 vai passar a se chamar União Soviética, mas do Império Russo. A Rússia ela não tinha condições de entrar, técnicas, de entrar nessa guerra. Ela entrou nessa guerra por um ímpeto do seu czar e da sua mentalidade imperialista. Só que os soldados russos eles não tinham armamento, eles não tinham treinamento, eles tinham basicamente a sua vida para oferecer. Então a Rússia começou a ser alvo de derrotas humilhantes perante os alemães. Um massacre, era um massacre o uso da tecnologia militar alemã contra os exércitos russos. E aí a população, que já era uma população pobre, faminta, oprimida pelo regime czarista, que a gente vai estudar depois ali na Revolução Russa, ela vai se levantar de várias formas. Primeiro nós vamos ter uma revolução liberal, né, que é a Revolução de Fevereiro, na Rússia, mas nós vamos estudar isso com mais calma lá quando falar da Revolução Russa, e depois a Revolução de Outubro, novembro ali, depende do calendário, que vai colocar os bolcheviques no poder. E os bolcheviques, que não eram bobos nem nada, eles assinaram um tratado saindo da guerra. O Lenin dizia que essa era uma guerra burguesa que não teria motivo para os comunistas bolcheviques participarem dela. E aí entra aquela coisa, né? Que se vão as alianças e fiquem os dedos. O Lenin ele vai ceder uma série de territórios para os alemães nesse tratado de Brest-Litovsk, que é uma cidade na Bielorrússia, na época, né? Vai pertencer ainda ao Império Russo, mas que vai ser, digamos assim, o palco de assinatura desse tratado. Ele vai assinar esse tratado, ele vai perder territórios como a Finlândia, depois lá no Tratado de Versalhes vai se promover a fundação da Polônia, uma série de outros territórios que vão ser perdidos pelo Império Russo, né, que era gigantesco, mas que vai perder ali alguns territórios e algumas coisas com relação ao Tratado de Brest-Litovsk, e vai tentar ou tratar de resolver suas questões internas. Ou seja, a Alemanha resolveu um problema, tirou a Rússia da guerra. É um baita problema, diga-se de passagem. Porém, talvez o grande fiel da balança na Primeira Guerra Mundial tenha sido a entrada de outro país. Né? O que vai acontecer? Os Estados Unidos eles eram aliados especialmente dos ingleses, e eles abasteciam muito os ingleses com suprimentos. Afinal de contas, os caras estavam em guerra e eles não tinham condições de fazer a sua indústria produzir. E os alemães periodicamente afundavam ou tentavam impedir os navios americanos de chegarem na Inglaterra e abastecerem o seu inimigo. Até que eles afundaram um navio chamado Lusitânia. E esse navio tinha mais de 1.000 americanos dentro. Bom, aí o bicho pegou, né? E aí os americanos vão acabar entrando numa guerra, ou serem arrastados para uma guerra que eles não queriam entrar, porque estava muito bom para eles, eles tinham uma indústria poderosíssima e não tinham mais concorrentes. Inclusive eles estavam vendendo para os seus concorrentes, que eram os europeus. E aí, bom, quando os americanos entram, eles vão ter um poderio militar, industrial, humano, muito grande, que vai pesar na balança a favor da Tríplice Entente. E neste sentido, aquilo que o presidente americano Thomas Woodrow Wilson... Lembra do Wilson? Esse cara, ele estava propondo desde o início uma saída diplomática para a guerra. E agora ele vai ser ouvido, porque os alemães de bobos não tem nada, né? Eles vão acabar aceitando essas propostas do Wilson de resolução da guerra por meios diplomáticos. Só que tem um detalhe. O que os alemães perceberam? Se nós continuarmos na guerra com os americanos agora, nós vamos perder. Porque a diferença econômica é muito grande.
Sem falar na vantagem que os americanos sempre têm quando tem uma guerra mundial. Ela não acontece nos Estados Unidos. Pelo menos não aconteceu até o final da Segunda. Ela vai acontecer fora dos Estados Unidos. Isso é uma vantagem absurdamente grande, porque o poderio industrial americano ele é preservado. E aí, o que a gente vai ver acontecer? Os alemães vão aceitar a proposta do Wilson de armistício. Percebam, armistício é diferente de rendição. Eles vão, cada um pegar a sua viola, enfiar no saco e ir para o seu lado. Não haveria um vencedor na guerra. Nós teríamos o fim da guerra, do jeito como ela estaria. Isso se fosse levado a cabo o tal do armistício. Porém, a Conferência de Paz, que vai acontecer lá em Paris, no Palácio de Versalhes, vai ter lá 25 nações aliadas, beligerantes ou não, 4 domínios britânicos, 5 membros por país, papapá, toda aquela ladainha diplomática. Quando foi pro pau a coisa, quando foi se resolver, o que vai acontecer? França e Inglaterra, em especial, vão na jugular dos alemães. A Alemanha vai ser relativamente excluída das negociações de paz e vai ser imposto à Alemanha uma rendição que ela não tinha aceito. O que vai acontecer? Eles vão impor uma série de condições à Alemanha como se ela tivesse sido a perdedora da guerra. E óbvio, vocês já sabem, teimar com o alemão não é exatamente a coisa mais inteligente que se pode fazer. O que a gente vai ter então? Um cenário no Tratado de Versalhes de traição, vamos dizer assim, à Alemanha. Quem é a figura histórica que vai explorar esse sentimento de traição que os alemães vão carregar após Versalhes? Vocês já devem estar imaginando quem é, né? Então, o que a gente vai ver? Inglaterra, Estados Unidos e França vão monopolizar esse tratado, os americanos não vão ter força para impedir, digamos assim, os enormes prejuízos territoriais, financeiros, econômicos, industriais impostos pelas condições do tratado aos alemães, e isso vai ter um preço depois. E aí a gente vai ver que isso vai resultar basicamente na Segunda Guerra Mundial. Essa ferida não vai cicatrizar. A saber ainda, uma proposta do presidente americano, Wilson, né, vai ser levada a cabo, mas não vai funcionar efetivamente. Isso a gente vai perceber, senão não tinha tido Segunda Guerra Mundial. É a proposta de Liga das Nações. Ela seria uma espécie de organismo internacional que mediaria a paz entre as potências, entre os países. Tanto não funcionou que teve a Segunda Guerra Mundial. Ela seria uma espécie de mãe da ONU. A ONU vai ser efetivamente esse organismo que vai ser criado, mas daí depois da Segunda Guerra Mundial. E houve também uma reconfiguração no mapa europeu, como vocês podem ver daí ali no mapa que está fixado para vocês na apresentação, que o Pro pode botar aí também no vídeo, que vai fazer basicamente com que a Alemanha perca alguns territórios, surjam alguns outros países, há uma reconfiguração bastante interessante no mapa europeu ali. Porém, o que a gente tem que saber do Tratado de Versalhes? A Alemanha vai sair com um sentimento muito grande de ter sido traída nesse tratado, ok? E isso é importante a gente lembrar, porque depois, lá na Segunda Guerra Mundial, vai ser muito explorado pelo Partido Nazista esse sentimento. Ok, gente? Vocês vão ver ali, vão surgir países, então, Tchecoslováquia, Hungria, Áustria, porque o Império Austro-Húngaro se desintegrou, né? Nós vamos ver surgir a Iugoslávia, país que vai durar até final dos anos 80 e início dos anos 90, do século 20 aqui, óbvio, na Europa, naquela região ali muito conturbada, que é a região dos Balcãs. Há uma formação de um país eslavo ali, portanto. A Romênia vai ganhar territórios, né? A União Soviética, mais para frente, ele vai perder muitos territórios, vão surgir países como Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia, né? E alguém sai ganhando com essa guerra, por óbvio, né? Quem será que saiu ganhando com a guerra? Vamos pensar assim. Se tiver uma guerra no mundo hoje, geralmente quem sai ganhando com ela? O tio Sam. Os americanos. Por quê? Eles vão se consolidar como a maior potência econômica do mundo. Nesse momento. A guerra vai catapultar ainda mais a economia americana. Eles
já cresciam muito no final do século XIX, vão crescer muito mais em termos econômicos agora. Eles vão ter uma indústria que ainda mais do que antes vai se catapultar no sentido de crescer muito, especialmente a indústria bélica. E é interessante que pela primeira vez na história a Europa passa a ser devedora da América. Certo, pessoal? Creio que seja isso por hoje. Até a semana que vem.